A Deus, estamos neste novo registro, hoje para falar dessa declaração que eu coloquei no título, Lira por opção. Eu vou te contar a minha história, por que eu tenho esse nome nas redes, sendo que não é o meu nome legal, né? Não está no meu RG. Então, por isso que eu coloquei Lira por opção, aqui, ó. Eu fiquei meditando, eu ganhei esse cartaz de parabéns, vou te mostrar ali, ó. De parabéns, tem uns 20 dias que eu fiz aniversário e as minhas ovelhas fizeram, ó, coisa mais linda. E aí eu virou meu quadro, né, na minha casa. Então, eu passando e vendo, né, essa legenda que eles colocaram como está direitinho, como está na rede social, né? E eu fiquei meditando e comecei a me lembrar, né? Enquanto eu fazia as coisas, arrumava a casa e tal, passava, olhava, né? E eu comecei a meditar com respeito a essa opção que eu tive há uns longos anos atrás, né? Por isso, algumas perguntas eu entendi. Algumas pessoas perguntam por que Lira, né? E não pergunta para mim, gente, pergunta para mim, eu ia te responder com o maior prazer. Por que você não deixou isso nas redes aí para um comentário para eu responder para você? Mas pronto, chegou aqui a resposta, enfim, né? Pessoas que são do nosso meio aqui, do nosso ministério, perguntam para outras pessoas e o comentário, a pergunta chega até a mim e nada, eu com o maior prazer vou responder para todos vocês por que que eu escolhi ser Lira, né? Por que esse nome? Porque eu coloquei ele nas minhas redes sociais. Vem dali, né? A situação vem dali das redes. Mas é um princípio que eu aprendi na palavra de Deus, né? E eu fui vivenciando, não é de berço, eu não aprendi a honra na minha casa, tá? Eu não aprendi isso em casa, infelizmente. Sou uma daquelas que não aprendeu a honra em casa, né? Vem pelo matriarcado que a minha família exercia, né? Graças a Deus se exercia no passado, acha que a minha mãe se converteu também, teve o prazer de aprender. E nos últimos anos da vida dela, teve a oportunidade de honrar o marido, né? Os últimos anos da vida dele, né? Meu Deus do céu. Nós juntas cuidamos do meu pai até a morte e tivemos o prazer de poder estar manifestando esse princípio em casa. Muito, muito maravilhoso é viver na presença de Deus. Ele vai nos mínimos detalhes da sua vida, onde você precisa ser ordenado, colocar a casa em ordem. Mas quando eu vim para a casa de Deus, aí sim, eu pude aprender, absorver e viver esse princípio de honra. Tem a ver com isso. E para isso eu quero ler algumas coisas que eu separei na internet, tá bom? Eu pesquisei ao respeito do assunto e eu falei, eu vou compartilhar o que o povo diz sobre o princípio de honra. Não é nem algo que eu escrevi, nem procurei na Bíblia. São 3 textos que eu separei. Primeiro, um do Ministério Verbo da Vida, você pode pesquisar do mesmo jeito que eu pesquisei, para você ver que não é algo que eu escrevi, tá? O Ministério Verbo Vida fez essa publicação em junho de 2019. A Bíblia afirma: honre a todos, respeite a todos. Quando a igreja aprende isso, aprende que em qualquer área da sua vida, o princípio de honra deve estar presente. A honra vai além dos títulos. Os homens podem aplaudir seus talentos, mas Deus celebra o seu caráter. Quem você é quando ninguém está lhe vendo? Esse é o princípio de honra em geral. Agora, e tem a ver com a sua própria vida, né? Com aquele que honra, traz honra para si, né? E agora vamos falar da honra ao próprio Deus, para você entender o contexto geral desse princípio de honra, porque foi a honra ao Senhor que me levou a me honrar as pessoas
as pessoas em geral, né, ter respeito pelas pessoas em geral, né, tradução de honra com respeito, e a questão também da honra aos nossos sacerdotes, aos nossos líderes, e como a palavra diz, dar honra a quem tem honra, né? Eu aprendi isso depois de eu colocar em prática o princípio da honra ao Senhor por cima de tudo, tá? A palavra do Senhor, isso aqui é um escrito já, é outro post que eu achei na internet, que é do pastor Luciano Subirá, você vai achar também, diz uma questão de honra. E o texto diz assim, a palavra do Senhor em 1 Samuel 2,30 ensina que Deus honra aqueles que o homem, ou honra aqueles que o honram e despreza aqueles que o desprezam. Isso não se trata de uma troca, mas sim de um princípio bíblico de reciprocidade. Tiago 4,8 mostra a forma como Deus se aproxima. Cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Na questão da honra, é o mesmo princípio. Tem a ver com o relacionamento com ele, com Deus, tá bom? Deus não precisa de honra, isso é um fato, mas ele deseja ser honrado. Na questão financeira, é um efeito regulador que mantém o dinheiro no lugar certo no coração do homem. Malaquias, no capítulo 1, do versículo 6 até o 10, retrata o Senhor reprovando os sacerdotes por oferecer apenas o que era conveniente, desonrando o altar e profanando aquilo que deveria ser santo. A oferta deve demonstrar honra, se é feita de qualquer maneira, então de nada vale. Existe uma relação entre o material e o financeiro com a adoração. Deus procura o coração do ofertante e não a oferta, por isso é uma oferta de honra. Amém? Veja então o texto do pastor Luciano. E o outro texto que eu peguei da própria palavra, tá? Romanos 13, versículo 7, que fala, portanto, dai honra, ou dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, quem honra, honra. Amém? Então, eu queria começar com esses textos para te colocar no contexto que tem a ver com o vídeo de hoje. Eu sou Lira por opção. Tem a ver com essa minha experiência de vida ligada à honra, que foi se ligando à lealdade com o tempo. Amém? Eu fui entendendo da parte de Deus certas atitudes que eu devia tomar. Algumas foram por impulso, mas depois elas foram sendo estabelecidas com a convicção do Espírito na minha vida. Amém? E aí, então, eu preciso te contar um pouquinho de como eu cheguei na Vale, porque é além do meu pastor, fundador ou da família dele. Quem não sabe, eu sirvo na Igreja Batista Vale de Bênção, ministério do pastor Daxon Lira. Ele é o fundador deste ministério, ao qual foi dado por inspiração divina. Deus falou, né, para ele sair do ministério onde ele estava, um ministério assembleiano, e ele saiu da forma certa, sem carregar ninguém, sem fazer escândalo, pedindo a bênção, conversando com o pastor dele ao respeito da orientação de Deus, e o pastor dele abençoando e profetizando sobre a vida dele, a prosperidade no ministério. Tanto que assim aconteceu, né? Hoje nós temos igrejas da Igreja Batista por todas as regiões do Brasil e no exterior também, né? Então, o ministério tem prosperado. E nessa chegada à Vale, aí eu vou contar então agora como é que eu cheguei à Vale e como eu tomei conhecimento da pessoa do meu pastor que me sustentou aquela experiência na caminhada no ministério, inclusive diante das difamações, das calúnias. Você sabe que a Bíblia diz que, na verdade, nós seremos perseguidos só pelo fato de anunciar as boas novas de salvação, né?
A palavra fala ao respeito que o próprio Senhor foi perseguido, né? Os profetas antes de nós foram perseguidos, como é que a gente espera que a gente não vai ser perseguido também, né? Então, vem as calúnias, vem as perseguições, e vem, às vezes, de dentro de casa, né? Das pessoas que dão lugar, das pessoas que desconfiam, das pessoas que não têm convívio, que não têm um relacionamento firme, né? Sólido, ou que simplesmente dão lugar ao inimigo, né? E eu escutar algumas difamações dentro da igreja, às vezes me levava tendenciosamente à dúvida. Então, vinha rapidamente, às vezes não tão rápido como eu houvesse gostado, porque depois eu me sentia super culpada de ter dado espaço para dúvida, né? Mas graças a Deus que eu fui treinada na oração, e diante de qualquer levante do inimigo, eu corria desesperada a presença de Deus para ele me mostrar o que fazer diante daquela situação. Isso foi a minha salvação de cair em ciladas. Faça isso você, tá? Independente do ministério onde você estiver, não perca o contato com a presença de Deus para que você não seja enganado e não venha. A palavra já fala ao respeito disso, né? Que até os santos podiam ser enganados. Então a gente precisa ficar esperto, sagazes como a serpente e prudentes como as pombas, buscando o equilíbrio o tempo todo. Não se deixe levar por ventos de difamações, ventos tempestuosos, mesmo que seja uma pessoa, de repente, da estrutura de elite, sabe? Da grande liderança. Porque, às vezes, é ali, às vezes não, o inimigo investe. Quanto mais a gente cresce, mais responsabilidade tem e mais levantes, são maiores os levantes do inimigo, porque você, como líder, caindo, você arrastará quem está seguindo você. Um líder sempre tem seguidores. Você, como líder, sempre vai estar influenciando pessoas, sempre vai estar com pessoas te seguindo. Então, sempre as tuas decisões vão afetar esse rebanho que te segue. Amém? Então, tendo dito isto, eu quero agora partir para a base. Eu quero te mostrar, sim, o Lira tem a ver com a minha família Vale de Bênção, mas com a família Lira também, especificamente, que faz parte de todo o processo de fundação do nosso ministério. Lira e Vale de Bênção vão assim coladinhos, entendeu? Eu entendi isso no percurso da minha caminhada e eu abracei isso do profundo do meu coração. E eu não estou falando só daqueles líderes que estão dentro da igreja. Eu oro, intercedo por toda a família, assim como eu oro e intercedo pela minha família e por aqueles que não estão na presença de Deus, ou que hoje, mesmo conhecendo o Senhor, não estão servindo. Eu tenho situações assim na minha família, Casa Nova, esse é meu sobrenome, né? Mas eu continuo orando por aqueles que ainda não conheceram o Senhor e por aqueles que se afastaram, né? Da igreja, do convívio, do ser corpo de Cristo. E assim eu oro também pela família Lira. Olha, eu vou te mostrar, para você entender um pouquinho mais, quão profundo é. Deixa eu tomar um chimarrão, como todo argentino gosta de beber. E eu também sou brasileira por opção, tá? Eu não me naturalizei, mas o meu coração é argentileiro, metade e metade. Eu tenho aqui esses 5 livros que são a minha biblioteca ambulante. Eu levo comigo, tá? A cabeceira, claramente, né? É a palavra sagrada, tá? Hoje na versão King James que eu ganhei quando eu fui consagrada pastora, ano retrasado. Eita, já passou mais um ano. O livro Vencedores, Mais que Vencedores, né? Eu estava lendo Vencedores, mas é Mais que Vencedores, do próprio pastor fundador, pastor Daxon Lira. Versos e prosas também do nosso pastor Daxon, ele tem mais publicações, né? Estão me faltando. Depois eu vou revisar, dar uma olhada na biblioteca para ver. Mas eu achei na hora de vir fazer o vídeo, achei esse aqui. Olha, a Bíblia e o Bugido, que já não é do pastor Darcio, mas é do irmão dele, o mestre Darcio Lira, com o qual eu aprendi também a arte do jiu-jitsu, tá? Eu era praticante de artes marciais antes de chegar no Nordeste para praticar com o mestre Darcy eu já praticava, tinha praticado judô, eu tinha entrado na capoeira por causa da arte marcial, não por causa de tudo
envolvia espiritualmente, eu fiquei sabendo dentro, mas isso aí é para outro vídeo, tá? Vamos voltar. E com esse aqui, eu aprendi também o princípio de honra, tá bom? O caminho do guerreiro, o caminho do bugido, que é o caminho do guerreiro, ensina, fala muito ao respeito da honra, da lealdade, da disciplina de vida, né? E aqui, então, com a nossa querida, hoje, pastora atual, pastora presidente, a biografia do nosso pastor fundador, e livro que foi escrito no processo de luto, na perda do nosso pastor, que partiu para o Senhor, né? E reafirmando o princípio de honra que eu aprendi na palavra, eu comecei a colocar em prática com cada um dos meus pastores, até que eu chego no Nordeste do Brasil para ser consagrada missionária. Essa foi a minha primeira experiência. Eu vim aqui para fazer um primeiro seminário presencial. Na época era líder do Departamento Nacional de Missões, e eu vim dar o meu primeiro seminário aqui no Nordeste, e dali eu comecei a conviver com a família Lira, né? Eu fiquei na casa da minha atual pastora presidente. Nesse tempo, eu também fui consagrada a missionária. Eu já estava voltando da missão na Argentina, e eu me lembro que ah, ali eu comecei a conhecer, né, o testemunho vivo desses que eram até então meus líderes de longe, né, porque eu entrei na Vale no Rio de Janeiro, fui para Brasília, fui para Argentina, sempre servindo na Vale, mas no Nordeste era um sonho meu. Eu me lembro quando eu cheguei na Vale de Bênção, a minha pastora Leni, lá do Rio, da Vale Rio, ela, todo culto, ela apresentava um resumo da história, né? Nós somos a Igreja Batista Vale de Bênção, seja muito bem-vindo, você que está nos visitando, parece que eu estou ouvindo ela. O nosso pastor fundador, o pastor Darson Lira, ele estará conosco. A primeira vez que ela falou, que eu escutei ela falando, ele viria para o congresso da AGB, né, que aconteceria uns 2 ou 3 meses depois que eu cheguei. E ela já estava anunciando no congresso da AGB a vinda do pastor, né? Mas foi maravilhoso porque aquela fala dela contínua durante os cultos me ensinou ao respeito dessa identidade como ministério e da honra também, né? Ela sempre falava do pastor Darson com muita honra, com muito respeito, com muita admiração, e aquilo foi entrando em mim também, no meu coração, e fazendo também eu admirar ela como líder, né? Pelo exemplo que ela foi para mim. A partir daí, desculpa. A partir dali, tive experiência com vários pastores, e eu já pude ter a oportunidade, a honra de praticar a honra com os sacerdotes que me instruíam, né? Mas um pouquinho antes, eu chego na Vale através de um processo de oração e jejum, que acho que foi um dos mais longos que eu já experimentei, eu acho, não sei, eu vou fazer as contas depois. Quando eu escrever meu livro, né, pela quinta vez, esse livro vai dar o que falar, porque já tentei escrever, some os meus manuscritos, eu tenho que caçar as informações novamente, mas um dia vai sair. Mas aí o que eu lembro foi um dos períodos mais decisivos da minha vida na caminhada com o Senhor com respeito à igreja. E eu entrei na igreja, comecei a congregar aqui no Brasil, depois de 2 anos de espera. Eu já contei isso em outros vídeos, então vou resumir. Fui me convertir no sul da Argentina, voltando para minha terra em Buenos Aires, na capital federal, na Argentina. Eu não achei uma igreja para congregar. Eu cheguei a voltar a visitar a igreja católica, fiquei lá. Sim, o primeiro propósito longo foi ali. Quando eu vi que não tinha essa igreja, antes de começar a buscar, eu comecei a voltar para a igreja católica, e ali eu fiquei conversando, querendo encarar Deus, né? Eu queria aquilo que eu experimentei no Sul, e por que não podia ser naquela igreja, né? Então, isso vai dar outro vídeo.
Passei 7 meses também brigando com Deus, querendo que Ele se manifestasse na na minha igreja de criança, de criação, né? E pronto, até que eu cansei de falar sozinha, porque Deus fez um silêncio tremendo depois de ter se manifestado da forma que se manifestou no sul. E aí eu me rendi, né? Eu me rendi, falei, pega a minha vida, faz o que tem que ser feito, me diga onde eu vou, mas eu quero mais daquilo. E a partir dali começou a minha procura. Eu não achei igreja em Buenos Aires, tive uma oportunidade de trabalhar na Espanha, fiquei mais um ano sem achar igreja. Não tinha, na verdade, eu fui trabalhar numa ilha, na Ilha da Ibiza, conhecida como a Ilha da Perdição. Eu não me perdi lá porque Deus me pegou na Argentina antes de eu sair. E eu me firmei na palavra lá no sul, guardei no coração as 3 colunas que eles me disseram: olha, se você quer conhecer mais de Deus, leia a Bíblia todo dia, ore, aprenda a orar e aprenda a jejuar, né? Faça parte de uma igreja, procure uma igreja. E eu me lembro que eu fiz isso. Enquanto não achava a quarta, que era congregar, eu fiquei com essas 3, né? Orar, ler a Bíblia e jejuar. E eu aprendi tudo isso com a Bíblia. A Bíblia me ensinou a orar e me ensinou a jejuar também. E aí, então, eu chego para o Brasil e eu vejo tanta placa de igreja que eu fiquei doida. Falei, meu Deus, eu preciso congregar. É aqui, me deu uma igreja, me deu uma igreja. Eu fiquei mais ou menos um mês hospedada na casa de uma família e ali eu comecei a procurar a igreja, né? E eu pedi a Deus que Ele me levasse. Eu acabei começando a congregar e então, eu passo a congregar no Ministério Sara Nossa Terra, ali no Rio de Janeiro. Fui muito ministrada, tremendamente ministrada, do bispo Francisco, tá? E depois eu sou levada por uma questão familiar, onde a minha irmã começa a passar por um processo de libertação. Eu preciso de um ministério de libertação, que então, não sei se hoje a Sara Nossa Terra já trabalha, mas naquela época não tinha alguém que nos ajudasse nessa área, né? Então, a minha irmã veio morar comigo no Brasil e ela começa a manifestar nesse mover de Deus na minha casa, ele começa a manifestar e eu vou atrás dessa igreja, de algum ministério que me ajudasse nessa área, começo a congregar na Chama do Avivamento, do pastor Francisco também, e quando é, eu fico ali também uns 3 anos, começo a me discipular, começo a ter agora já a minha primeira experiência com o treinamento de obreiros e tal, começo a servir, na verdade. O discipulado foi na Sara, o batismo, os primeiros retiros, e eu chego, então, eu quero resumir porque eu quero ir à minha opção de porque sou Lira hoje, eu quero chegar ali, mas para você ver que não foi um dia por acaso, tem todo um contexto que me levou a esse momento de colocar o nome nas redes, onde eu já levo 10 anos, tá? Eu estava fazendo as contas, 14 exatamente, ou 11 anos, porque foi no ano de 2013, né? Mas eu chego lá já, calma, calma, paciência no Senhor. E eu me lembro que então começo a congregar, e na chama começo a ver um reboliço, que eu começo a perder contato com o meu pastor, começa a haver um reboliço constante, o filhinho dele começa a passar por problemas de saúde, e a liderança que fica ali começa a revolucionar a igreja, né? Então, eu começo a trabalhar como secretária, e eu começo a ver aquele reboliço, começo a me entristecer com ele, eu começo a perder a vontade de servir, e eu começo a buscar em Deus, né? Deus me ajuda, me diz o que é que eu faço diante dessa situação. Eu não consigo entender o que está acontecendo, eu preciso de uma resposta ou de uma orientação. Me ajude, me ajude, me ajude. Eu me considerava ainda nova convertida, né? Porque apesar de já ter o quê? 2 anos sem congregar, mais 3 anos na Sara, mais 3 anos. Não, ali era sim, 3 anos, porque foi no final, né? No último período que eu estava já na chama do avivamento. Mais 3 anos, então nós temos ali 8 anos de conversão, né? Mais 6 anos de congregar.
E eu me lembro que eu entrei no propósito, né? Quando a tristeza começou a entrar no meu coração, que eu já não ia na igreja com aquela alegria de servir, eu comecei a, a perder o gosto, né? E eu comecei a orar, falei, não, Deus, eu não aceito, não aceito, eu esperei tanto para congregar, para fazer parte do teu corpo. Eu tinha essa conversa com Deus. E já tinha tido muitas experiências na presença de Deus. Então, eu não me conformava com que uma situação humana, era claro que o inimigo estava se levantando, usando as pessoas que estavam dando lugar, mas eu não me conformava, que eu amava meu pastor de todo o coração, só que todo esse contexto começou a fazer com que eu perdesse contato. Havia tudo mover para que eu não chegasse no pastor, né? Tanto que até o dia de hoje, eu até entrar em contato várias vezes com ele, mas eu nunca consegui entrar em contato mais com ele, né? Foi assim, um mover do inferno, e aquela opressão que estava vindo sobre mim, eu não estava suportando, eu não tinha fortaleza que hoje o Senhor me deu com a experiência, com os anos, com a perseverança, né? Então eu entro nesse propósito, 7 meses, clamando, clamando pela igreja, pela vida do meu pastor, pela liderança. E eu não fazia oração contrária, tá? Dizendo, Senhor, pega aqueles, queima Jeová. Eu não fazia isso, não. Eu falei, pai, se esse povo está errado, meu pai, conserta eles, meu Deus. Senhor, pegue meus irmãos, ajuda eles a se levantarem. Papai, afasta o inimigo da tua casa. Esse era o meu clamor, né? Eu não queria sair da igreja. Eu queria permanecer, porque eu me apego muito rápido às pessoas, ao lugar. Eu sou muito terra, né? Até para eu poder ter o Ministério de Missões, houve muito tratamento de Deus na questão de soltar, porque eu era muito agarrada, né? Mas amém. Então, eu venho agora a entrar nesse propósito e no 7º mês, como disse a nossa pastora carioca, tinha que ser 7. Então, eu entro agora no último processo desse propósito, e a última semana foi muito dolorosa, porque vem a escândalo aquela situação do Ministério Renascer, onde os pastores tinham passado furando a Bíblia para guardar dólares, né? Um negócio assim. Vai saber, né, qual foi o pensamento em fazer isso, né? E aquilo o inimigo usou para trazer um escândalo a todo o povo cristão, né? Obviamente que não foi atingido só o Ministério Renascer. Eu senti isso como próprio, porque a gente é um povo só, né? Não, a gente é reino. Então, aquele escândalo, ouvir aí os noticiários, né, os jornais aproveitam para esculhambar, o mundo aproveita para cair em cima, para esculhambar, não tem misericórdia, não é um erro humano, é para cortar a cabeça, né? E as falas dos jornalistas, a zombaria nos jornais, aquilo me doeu tanto, aquilo rasgava minha alma, né? Porque estavam falando de mim também, eu sou reino. E eu já tinha esse problema na minha igreja local, aquele escândalo agora nacional, internacional, né? Transcendeu as fronteiras. E eu já estava muito sozinha, tá? Também no Rio. Eu já estava no processo, juntou tudo, meu filho, estava no processo de separação, meu marido voltando para o espiritismo. Gente, não, estava numa situação muito delicada emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, porque já tinha entrado numa anemia terrível. E eu me lembro que eu rompi num choro desconsolado, rompi num choro, fui no chão da minha casa e eu clamei naquela noite, era madrugada, eu me lembro que eu terminei de assistir o jornal e eu entrei no choro, desliguei tudo na minha casa, eu morava num condomínio de casas numa ilha no Rio de Janeiro, e eu me prostrei no chão e eu comecei, me ajoelhei, não me prostrei, me ajoelhei, e eu comecei a chorar, 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 coloquei os louvores para os meus vizinhos não ouvir o meu choro, porque era um choro que saía da alma, eu não conseguia parar. Eu coloquei os louvores, né, uma playlist, como a gente chama hoje, de louvores que eu colocava para os meus momentos de adorações, né, para minhas noites de adoração. E eu deixei aquele som
rolar, e eu desabei em choro, desabei em choro. Eu não sabia o que fazer. Eu saía do joelho, levantava, andava pela casa, eu estava totalmente alterada, né? Eu estava, assim, muito ferida. E foi meu limite, né? Foi aquele escândalo internacional, foi a gota d'água para mim. E eu me lembro que eu falava assim, Deus, não é possível que não existe um ministério nessa terra, uma igreja que não faz, que faça a obra de forma decente, que não, sabe? Eu comecei a ficar assim, desabafar, desabafar. E eu me lembro que no meio daquele choro, o meu quarto que estava todo desligado, aliás, minha casa estava toda desligada, estava só a luz do computador que estava passando os louvores. E eu me lembro que o meu quarto resplandece, era como se houvesse ligado a luz, mas uma nova luz, porque era um resplandor 10.000 vezes maior que me ensegueceu, né? O resplandor foi, sabe aqueles focos que usam nos shows, bem grandes, que te deixa assim. Então foi um resplandor muito forte, eu caí no chão, prostrado, agora sim, estava prostrado, toda esticada no chão, e eu comecei a ficar estupefacta, em choque, né? Eu fiquei assim, acabou o choro, acabou tudo. Eu caio no chão eu sinto o resplandor da luz e ao mesmo tempo um peso, era como se aquela luz pesara sobre mim. E aí eu entendi o peso da glória de Deus, né? Paf! Ele foi como um golpe assim no chão, eu fiquei espalhada no chão de braço aberto, perna aberta, tudo espalhada. E naquele choque, né? Na expectativa, o que vai acontecer agora, meu Deus? E eu me lembro que no instante após eu caí no chão e eu ficar assim, eu ouço uma voz audível, como você está me ouvindo, do mesmo jeito eu escuto. Tem um servo meu nessa terra que eu levantei para fazer a diferença. Essa foi a referência que eu ouvi da parte de Deus do meu pastor, que seria depois meu pastor. Nessa fala eu entendi tudo. Sabe quando Deus fala, ele te dá entendimento com a fala dele. Ele não é como a gente que você fala uma frase e precisa explicar o contexto. Você precisa explicar tudo para a pessoa que não entendeu. Você não entendeu, né? Aí eu deixo eu explicar de novo. Quando Deus fala, você entende tudo. É como um livro aberto, sabe? E eu me lembro que eu entendi, primeiro, que o meu tempo naquela igreja, naquele ministério, tinha se cumprido, né? Depois eu entendi que ele me levaria a um novo lugar, a uma nova casa de Deus, né? Que todas as casas serão de Deus. Só que meu tempo naquele lá tinha se cumprido. Então, a resposta ao meu propósito tinha chegado dessa forma. Deus estava me levando para conhecer esse servo, certo? Aí eu fiquei na expectativa, não imaginava como ele era, eu só sabia que Deus tinha falado para mim dele, sem eu conhecê-lo. Então eu conheci meu pastor tempo depois, eu não me lembro se chegou a ser um mês depois, porque são vagos as lembranças na questão. Pensa que já tem, deixa eu ver, foi dois. Ixi, tem mais de década, né? Tem mais de década que eu assumi o Lira, então já vai para quase 2 décadas que eu estou na Vale. E então me lembro que eu entendi tudo isso e eu fiquei doida com a expectativa. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? Aonde será que eu vou? Como é que vai ser? Né? Eu fiquei com essa expectativa, mas agora já não tinha mais tristeza. A tristeza acabou. O meu choro cessou. Literalmente, como diz a palavra, o choro durou uma noite. Eu fui dormir, eu desmaiei, eu perdi a noção do tempo. Depois daquela fala, eu fiquei só. Sabe quando você fica. Será que vai falar mais alguma coisa? Será que vai acontecer mais alguma coisa? Mas foi o extremo do êxtase que eu vivenciei da glória de Deus. E eu não vi o tempo passar. Então, quando eu vejo a luz do dia aparecendo pela porta da minha casa, que a minha porta dava para o ar, né? Era de frente para a lagoa. Então, quando amanhecia, aparecia o resplandor da luz do dia pela porta, né? E aí eu falei, caraca, amanheceu um dia. Então, eu passei a madrugada nessa
vai saber, meu Deus. Eu não posso dizer quanto durou o tempo, quanto foi o tempo da experiência sobrenatural que eu tive. Eu só sei que amanheceu o dia do choro para a extrema alegria, né? E pronto, eu recebi nessa semana, eu recebi convites para eu poder ir a outra igreja. E esse dia, depois dessa experiência, eu me permiti, enquanto eu fiz o propósito durante os 7 dias, eu não me permiti ir, ficar visitando, rodando, sabe? Eu permaneci na minha igreja os 7 meses do propósito. Agora, então, eu sou convidada por uma missionária que tinha saído antes de mim, por causa também desses problemas, tinha saído para visitar outras igrejas, e ela me leva, me faz o convite para vir para Vale, né? Com a maior alegria, Leila, você tem que conhecer esse ministério, Leila, você tem que conhecer. Obreira Leila me dizia, você tem que conhecer esse lugar, né? Foi essa missionária que me indicou e me preparou para eu ser consagrada ao diaconato, né? Mas essa é outra história. Aí eu chego na Vale, e quando eu desço do carro dela, eu piso, eu encosto na calçada, e quando eu vou olhar o cartaz da Vale, ele vem em 3D para mim, em espanhol, tudinho em espanhol. Tanto que eu pisquei o olho porque achei estranho, né? Como assim, o em espanhol aqui no Brasil? Não entendi. Aí eu pisquei o olho, olhei direito, porque estava o resplandor do sol ainda. E aí eu olhei assim, né? O sol caindo, o sol no final da tarde, né? E eu me lembro que eu pisquei, olhei e já estava em português de novo. Eu falei, meu Deus, Deus gosta de brincar com a gente, viu? E aí eu olhei, ele estava em português e falei, caraca, eu sabia que na hora de entrar naquela igreja, algo do sobrenatural de Deus, que já tinha acontecido na porta, ia ser de impacto para mim. Quando essa placa veio para mim em 3D, eu soube que era o lugar que Deus tinha escolhido para mim, né? Nós precisamos entender que quando Deus se manifesta, não há sombra de dúvida ao respeito do que Ele quer, da vontade. Ele tem diversas formas de manifestar a vontade dele. Só vou te dizer, quando é a vontade dele de fato, não existe dúvida. Te envolve uma convicção da parte do Espírito tão grande que pode se levantar quem for, meu filho. Você sabe receber isso da parte de Deus. Deus não deixa dúvida. Então, eu entrei, eu já sabia que esse era o meu lugar, né? Eu já entrei toda feliz. E eu pensando que, assim, quando eu volto a ver o cartaz agora em português eu leio a legenda que tem embaixo do nome da igreja, que é Ministério Pastor Daxon Lira, que também se aproxima para mim em 3D. Era como se ele saísse, o nome saindo. Claro que isso foi tudo em espírito, né, gente? Ele sai também do cartaz na minha direção. E aí eu entendi que era ele, aquele servo que ele tinha falado, tem um servo meu, né? Era ele, eu soube que era ele. Aí eu entrei achando que eu ia encontrar ele ali, que ele estaria pastoreando a Igreja do Rio, mas aí a pastora Leni faz a apresentação falando que ele viria para o Congresso da AGB. Então aí eu fiquei na expectativa de conhecê-lo um dia, mas eu já sabia que estava no lugar que Deus tinha escolhido para mim, super feliz, comecei a congregar, pensando que eu ia descansar um tempo ali. Aí a pastora já me separou para servir no departamento de adolescentes, e aí foi o meu começo na Vale de Bênção, onde estou até hoje, para a honra e glória do nosso querido Deus e para a alegria do meu coração também. Nesse tempo, então, eu comecei a servir e assumir o meu chamado missionário, e entre as missões, um dia o Senhor me traz para o Nordeste, agora sim, para conhecer esta família maravilhosa de perto, a família Lira. Primeiro, eu convivo um pouquinho com a atual pastora presidente hoje, e ela me recebe, me hospeda na casa dela. Eu passo um curto tempo aqui, né? Acho que foi o primeiro tempo, acho que foi 1 ano e pouco, né? Não me lembro bem as datas, os tempos, né? Eu teria que sentar para ir calculando, colocar tudo na caneta, isso ficará para outro vídeo. Mas eu me lembro que eu passei um bom tempo para conviver, né?
E depois eu retornei à missão na Argentina, passei por Brasília outra vez, e aquele roteiro outra vez para o Nordeste. Agora eu venho através de uma visão que o Senhor me deu, uma fala, novamente Ele me permite ouvir a voz dEle, falando que eu me preparasse, porque eu ia no para o Nordeste para trabalhar e não a passeio como o resto que estava indo, né? Ele falou assim, se prepare, se consagre, porque você não irá a passeio como o resto, você irá a trabalho. Eu não entendi direito, mas como já tinha alguns pastores que eu tinha conhecido na minha primeira viagem, estadia, me chamando para pregar, eu entendia que era aquilo, né? O Senhor me mandou jejuar, eu fiz um jejum de 3, a primeira vez que eu fiz o jejum de 3 dias, sou de água e pão e água, né? Mas eu fiquei ligada, né? E eu vim entender só, eu me lembro que eu falei para os meus pastores locais o que o Senhor tinha falado para mim, eles ficaram assim sem entender também, né? Porque até eu não entendia, aí eu falei isso. Deve ser para pregar, pastora. A pastora me perguntou porque o pessoal está querendo me agendar para pregar quando eu chegar, né? E a gente ia passar só uma semana ou duas, não me lembro direito. A gente vinha para cá para participar da convenção aniversário do nosso ministério. E quando eu chego aqui, a mãe dos nossos pastores fundadores, ela estava internada, a dona Mariinha. E nessa internação, eu senti um forte desejo, a pastora já tinha colocado no grupo dos pastores. Não, eu não estava no grupo dos pastores. Aonde foi que eu vi? Sim, ela colocou no grupo dos pastores e os pastores locais contaram para nós, para a igreja, da situação e pediram, levantaram um clamor de intercessão. Então eu começo a interceder e nessa intercessão me pega um sentimento muito forte de eu visitar a avó quando eu estivesse aqui, lá em Fortaleza. Então, eu faço isso, né? Eu peço para a pastora, a nossa pastora Daci me permitir visitá-la, né? E, e aí eu vou para o hospital. Na hora que eu vou no hospital, que eu vou entrar, eu vejo espírito de morte se agarrando da porta, né? E nessa luta, eu começo a interceder, e nessa luta da intercessão, eu vejo, o Senhor abre a minha visão, e eu vejo o espírito de morte se agarrando da porta da sala do hospital, ele não querendo ir, ele queria carregar a vovó, né? Aí eu começo a pelejar, eu começo a orar, né? A primeira intercessão eu faço com as pessoas que estavam ali, né? Porque a sala tinha algumas pessoas visitando a vovó, não me lembro bem quem estava naquela primeira visita, mas eu me lembro que eu comecei a interceder junto com eles, e eu acho que estava a pastora Darcy, que ela foi que me levou. Mas eu me lembro que aí a pastora me pede para ficar, que ela precisava, ela estava com problema das cuidadoras que não estavam cuidando direito da vovó, então ela não estava achando uma pessoa que ficasse cuidando direito, né? E eu me lembro que ela me pediu para ficar enquanto ela ia resolver algumas coisas na rua e eu fico. No que eu fico, eu começo a fazer massagem na vovó, de drenagem linfática, né? A vovó estava com um problema de ventre e ela não estava evacuando, fazia vários dias. Me lembro que o senhor me usou simplesmente para ela, e isso fez com que a vovó ordenasse todo o funcionamento do organismo, inclusive ela desperta, que ela estava já dormindo fazia dias, né? Ah, eu me lembro que ela desperta, e com esse mover todo do Senhor, aprove ao Senhor fazer. Eu entendi o propósito de Deus, era parte do propósito dele, né? Ele podia ter usado qualquer um, mas ele quis me usar para se cumprisse o propósito dele. Ali, a pastora vê o mover de Deus, e ele pede ao pastor presidente, ao nosso pastor fundador, para que eu ficasse. Acabo ficando, acabo convivendo novamente, acabo fazendo parte desse convívio junto com eles. E eu me lembro que agora começa uma guerra muito forte, durante esse tempo que eu fiquei cuidando da vovó, uma, uma guerra muito forte dentro do nosso ministério, diretamente na presidência, na nossa liderança. E nessa luta começa a haver difamações grandes ao respeito do nosso pastor,
E nessas informações, eu começo a orar, a interceder, a reafirmar essa minha luta. Eu era muito inocente ainda naquela época em muitas coisas. De lá para cá, eu tenho pedido fervorosamente o Senhor me despertar para a vida, me acordar, porque eu preciso estar alerta, eu preciso da sagacidade da serpente e da prudência das pombas. Eu preciso esse equilíbrio, eu preciso, você e eu, nós precisamos. Se não precisássemos, Deus não tinha deixado registrado na palavra. Amém? Então, eu comecei agora a cair a ficha, porque aqueles bombardeios me pegavam de surpresa e eu precisava estar mais alerta, não entendia nem de onde vinham, como é que vinham esses levantes, como é que as pessoas davam lugar. E eu começo a ver o meu pastor e a família do meu pastor entrar num processo de sofrimento, de dor muito grande, de muita exposição. E nesse processo, os filhos do pastor, fundador, eles retiram o nome, o sobrenome dele, o sobrenome Lira, das redes sociais. Aí o pastor, nesse processo de sofrimento e dor, ele pergunta, né, por que que vocês tiraram? E os filhos dele que respondem, não, pai, é alguma questão de marketing, porque um dos filhos estava se lançando ao mundo artístico, né? Ele é cantor e tal, então ele estava procurando sabe quando você procura o nome artístico mesmo? E ele estava procurando ter essa mudança de identidade para poder se lançar. Aí ele disse que combinava melhor aquele outro sobrenome. Então, enfim. Mas aí o pastor vem e conta isso para mim, na verdade vem contar para a pastora, né, para sua irmã, e eu estava presente porque eu estava cuidando da mãe, né? Aliás, o meu convívio com o pastor fundador de mais de perto foi nisso, na casa da nossa pastora, indo visitar a mãe, porque ele era frequente no visitar a mãe dele, era muito presente para a mãe dele, tanto que a mãe dele, o pastor fundador, era o xodó dela, né? E eu me lembro que eu o escutei e vi o semblante dele, a tristeza. Ele entendeu, né, o que os filhos falaram, mas ele estava triste, gente. Ele estava se sentindo triste. Por quê? Porque ele estava passando por um processo de confronto muito grande, ministerialmente e pessoalmente, né? É, é, então, ele estava num processo muito forte mesmo, né? E, e eu me lembro da tristeza dele no semblante, e eu automaticamente, cara, eu senti, sabe, uma coragem que me envolveu. E nesse momento eu assumi papel de filha. E eu disse isso para ele. Né? Falei, meu pastor, não se preocupa, porque a partir de hoje o Senhor ganhou mais uma filha, né? E eu falei isso, eu sabia que nunca ia substituir, né, ou tomar o lugar dos filhos. Foi uma questão de eu querer alegrar nesse momento de tão que eu estava sendo testemunha de tanta dor, de tanto sofrimento, com a mãe doente, né, com todas, né, foi tipo assim, um colapso geral. E eu quis dar uma alegria para ele, né, como ovelha dele, como filha espiritual. E eu falei isso, pastor, você não se preocupe, a partir de hoje, o senhor ganhou mais uma filha. E automaticamente eu fui nas minhas redes sociais e eu troquei o meu nome de todas as redes e eu mandei para ele um print de uma delas para ele ver que eu estava falando sério, né? Ele respondeu um texto agradecendo pelo gesto, pelo carinho, né? E eu me lembro que dias depois, um sobrinho dele, né, o Sensei Damocles, filho do nosso querido Darcy, nosso mestre Darcy, né? Ele me manda uma mensagem maravilhosa também que me encheu de alegria, porque às vezes a gente no impulso não sabe a repercussão que isso vai ter, né? Tanto positivamente como negativamente. Teve gente que achava que eu queria casar com o pastor Daxon, né? Longe estava disso, pelo amor de Deus. Ah, e eu me lembro que o Sensei Damocles falou assim, ele disse, Leila, deixa eu te falar, quando eu vi isso na tua rede, e eu perguntei para o pastor me contou o que você fez,
Eu perguntei pro tio, ele chamava de tio, né? Que é o tio dele. Eu perguntei pro tio por que que você tinha feito isso, e ele me contou, e eu fiquei refletindo naquilo, eu fiquei muito feliz com a sua atitude, né? E eu me lembrei de uma história de um samurai, né? Ele é um leitor amante de toda a literatura oriental também, né? E, e ele me conta essa história, né, de um samurai que tem todo um contexto dentro da vida do Bushido, né? E eu vou ler essa história porque eu pedi, na hora de eu ficar refletindo nesse tempo ao respeito disso, desde que eu recebi essas perguntas, por que que você, Lira? Tem 2 anos já que eu estou escutando essas perguntas, né? Aqui na Argentina, porque as minhas ovelhas na Argentina também chegaram a pensar que eu fosse parte da família, mas elas conheciam a minha família lá e não entendiam, né? E ali eu expliquei na época para elas, mas aquilo ficou na minha cabeça, a necessidade de em algum momento sentar para dar o testemunho desse mover de Deus na minha vida. E eu me lembro que eu pedi para o Sensei Damocles para ele me contar essa história e simplesmente eu gravei. Ele me mandou, né? Ele achou, ficou caçando os livros dele, ele não lembrava qual era o livro onde ele tinha lido, mas aí ficou. Obrigada, Sensei, um abraço para você, que se deu o tempo de procurar e buscar aquela história que eu vou compartilhar agora para você, porque quando ele me conta essa história, foi de fato, ele estava relatando o meu sentimento, né? O porquê que eu fiz isso. Está muito bem contado naquela história daquele samurai que simplesmente decidiu honrar o seu, o seu mestre. Na verdade, eles. Ah, eu vamos na história para eu poder explicar melhor. Vamos lá. Este é o livro que o sensei Damocles Lira mandou para mim, no meu registro de Lira por opção. Eu estiquei a foto, né? Porque, por isso que ficou assim, para entrar, ficar maior e poder a gente observar. Mitsuji Saotome, ou Saotome, não sei bem o acento onde vai, Aikido e a harmonia da natureza, certo? É neste livro que se encontra esta história. Eu vou ler para você, tá? Vou deixar a capa. Ó, tá bom. Eu vou ler a partir daqui, onde está falando o princípio. Conta a história, né, do processo da mudança da cultura, onde a cultura ocidental começa a querer entrar, se misturando com a cultura oriental no Japão, né? Obviamente conta a história dos samurais, os pensamentos, a conexão com a natureza, o equilíbrio, enfim, a filosofia samurai, e ele vem aqui já neste contexto, a partir daqui, mais ou menos, começando a contar a respeito deste samurai, ao qual o sensei Damocles trouxe a lembrança, né? Diz, a princípio, a nação estava tão ocupada absorvendo as novas ideias e a cultura ocidental que sobrava pouco tempo para os estudos tradicionais. Logo, porém, o povo compreendeu que a sua principal força residia no espírito e na identidade nacionais. A melhor maneira de reter e ampliar essa força durante o processo de modernização foi a renovação do estudo do Bushido e das tradicionais formas de arte da cultura nipônica. Para quem não sabe, antes desse processo acontecer, esses estudos serão restritos aos mestres, né? Então, agora, nesse processo de mudança, ele se expande a toda a sociedade. Não mais propriedade de uns poucos indivíduos selecionados, o espírito do samurai tornou-se a herança da população inteira. Don Degger, no livro Modern Bujutsu and Budo, cita um dos expoentes máximos do Budô
como sistema educacional para a sociedade Meiji. Explica ele que o Bushido era uma educação que aspirava ao heroísmo estoico, à simplicidade rústica e ao espírito de autossacrifício da Esparta. Mas a cultura estética e o refinamento de Atenas, arte e delicadeza, o autossacrifício da Esparta, mais a cultura estética e o refinamento de Atenas. Arte, delicadeza e sentimentos, os mais elevados ideais de moralidade e filosofia, tanto quanto os mais proeminentes tipos de bravura e cavalheirismo. Tudo isso tentamos combinar no homem tal qual ele deve ser. Essa era a filosofia Bushido, né? Um dos melhores exemplos da força e flexibilidade que caracterizaram o período Meiji do homem tal qual deve ser foi o Yamaoka Tetsu, mestre do Ito-ryu e fundador do Musu-ryu de Kenjutsu. Era também sacerdote zen e mestre de caligrafia. No início do conflito, fez-se inimigo das forças Meiji e apoiou os Tokugawa, mas a sua primeira lealdade era para com a nação. Depois que o povo governou, assumiu o controle, os seus pensamentos se concentraram na construção de um Japão forte. Yamaoka Tetsu, renomado e respeitado mestre de Kenjutsu, era igualmente conhecido por sua integridade e compaixão. Se esses são os atributos do sensei, eu queria eles para mim, né? Aceitando de bom grado a sua ajuda, o governo enviou-o a Chosu e Mito como pacificador para facilitar a transição deste período de inserção da cultura e acalmar os conflitos surgidos no seio da recém-organizada administração local. Desinteressado, peraí que estou trocando de página, pela forma pessoal e sem ambições, Yamaoka Tetsu vivia vida simples com sua família, pois gastava quase toda a sua renda auxiliando os outros. Certa feita, um capitão da nova força militar de Chosu perguntou-lhe como pode o Kenjutsu funcionar contra o poder do fuzil e do canhão, porque uma das inserções da cultura ocidental era a questão do armamento. Então, os senseis, os samurais, eram bons manejadores da espada, né? As armas do samurai não eram armas de fogo. Então, um dos conflitos será a entrada dessas novas armas, né? Então, ele fala como pode o Kenjutsu funcionar contra o poder do fuzil e do canhão, referindo-se à sua forma, à sua cultura e à sua arte, né? E ele responde, Tetsu sorriu e respondeu, bem vejo que o estilo da guerra agora é diferente, mas continuo a treinar com a espada. Não pretendo com isso lutar e derrubar ou derrotar o inimigo. Treino a mim mesmo, olha que maravilha. Ao meu espírito, ao meu ego. A espingarda e o canhão são apenas instrumentos. As pessoas podem usar instrumentos, mas a qualidade humana é mais importante. Você está usando uma nova arma, mas o seu sangue ainda é samurai. É preciso exercitar-se e descobrir a sinceridade, a lealdade, a honra, para poder
Perder o apego à vida e à morte. Falando do treinamento do samurai, para quem não sabe, o samurai ele era treinado para servir a um senhor, e a partir de que ele fosse treinado e consagrado, vamos dizer assim, consagrado samurai, ele era dado a um senhor, né? Um senhor feudal daquela época, ao qual ele serviria para o resto da vida, disposto e treinado até para morrer pelo seu senhor. Não te traz isso à tona, o nosso serviço como soldados de Cristo, aonde nós, assumindo o nosso chamado, devemos ter esse treino, através do poder da palavra, de estar dispostos a morrer pelo nosso Senhor. Eita, é muito forte. E então diz, e o seu ego, a espingarda e o canhão são apenas instrumentos. As pessoas podem usar instrumentos, mas a qualidade humana é mais importante. Você está usando uma nova arma, mas o seu sangue ainda é samurai. É preciso exercitar-se e descobrir a sinceridade, a lealdade e a honra para perder o apego à vida e à morte. As armas de invenção recente não são aptas a disciplinar e aprimorar o espírito, pois não constituem uma extensão da pessoa. O samurai, o espírito do samurai, entendia que a espada era a extensão da pessoa dele, né? Treinando Bujutsu, você descobre a própria força de caráter e vontade, desenvolvendo assim a confiança espiritual. A lealdade que Teju dedicava ao seu sensei, do Ito Ryu, Yamaoka Seisan, esse era o nome do senhor dele, o sensei dele, tá? Que foi o nome que ele assumiu. Ele diz, a honra que ele dedicava ao seu Yamaoka Seisan, ao seu sensei, foi uma responsabilidade que ele assumia por toda a vida. O título sensei indica mais do que um professor de técnicas. O sensei é aquele que nos guia ao longo do caminho. A força do corpo, mente e espírito que ele desenvolveu sobre a orientação de seu mestre foi uma dívida que nunca pôde ser paga, e por um laço espiritual que nem sequer a morte conseguiu romper. Ele retomou em espírito e essência a vida de Yamaoka Seisan. Este nunca se casara e não tivera filhos, o seu sensei. Assim, logo após a morte dele, Tetsu, o seu discípulo, desposou-lhe a irmã mais nova e mudou o próprio nome para Yamaoka, para que esse nome não desaparecesse da face da terra. Meu Deus do céu! E olha que lindo esse trecho, que não fala do culto aos mortos, tá? Por favor, não venha com minhoca na cabeça. Receba o espírito da coisa, o espírito do testemunho, o espírito da história, o que Deus me deu a oportunidade de vivenciar. Muito lindo, muito lindo. Eu louvo a Deus pela vida do Sensei Damocles, que me permitiu ter o gosto de ter essa história comigo. Ao tempo de sua ascensão, perdão, deixa eu ver. Pouco depois da morte do sensei, peraí, deixa eu ver. Isso. Da morte do mestre, correu o boato entre o povo da cidade de que o fantasma de Yamaoka Seisan ainda caminhava pelo mundo. Seu irmão mais velho, perturbadíssimo, aventurou-se ao cemitério numa noite de tempestade para descobrir a origem dos estranhos rumores. Não tardou que avistasse Tetsu, o discípulo dele, avançando sob a luz mortiça da lua. Ia conversar com o mestre, como fazia todas as noites, desde que ele falecera.
O vento adensou rapidamente as nuvens e as lágrimas do irmão de Seisam misturaram-se com as gotas geladas da chuva. Quando Tessu, tirando o casaco e estendendo-o docemente sobre o túmulo do amado mestre para protegê-lo, ajoelhou-se em atitude de prece. Tá bom, eu poderia ter contado só até a parte em que ele simplesmente adotou o sobrenome do sensei, do mestre dele, e fez assim com que o nome dele perdurasse, né? Ele não tendo, no caso, descendência. Eu, sinceramente, quando o meu pastor faleceu, ainda a gente estava nesse processo como família ministerial de dor em todo o processo que eles, como família, vinham atravessando. E teve uma hora em que eu pensei, pronto, já meu pastor, era para o meu pastor esse gesto, né? E ele já faleceu. E eu fui até as redes tentar deletar e mudar, voltar a colocar. Meu nome na época era Leicas, também era um diminutivo do meu sobrenome, né? E quando eu fui deletar, eu falei, não, cara, porque eu recebi um legado, e esse legado transcende a morte do meu pastor. E hoje não é mais só por ele, é pela família dele. Hoje é também pela minha pastora, né? Então, eu não quis tirar, simplesmente foi uma decisão minha, né? Hoje é pela minha pastora, pela família dela, né? Eu considero a minha família. Então, eu queria compartilhar isso com você e já deixar registrado esse testemunho lindo da experiência que eu tive da parte de Deus, desde o primeiro dia que, em que Deus falou comigo. Ele disse para mim que tinha um servo dele, que ele tinha levantado, o próprio Deus levantou para fazer a diferença nessa terra, e ele fez. E eu sou muito feliz de ter conhecido o nosso pastor fundador, de ter estado na casa da irmã, que é a nossa pastora, cuidando da mãezinha, conhecendo o resto da família, me envolvendo até com a, a escola da Lira, né? Tendo a experiência de poder treinar com eles, alguém que já era simpatizante das artes marciais. Eu tenho um irmão que é professor de judô, né? Hoje ele é sensei também. E então eu já carregava isso comigo, e quando eu vi que isso fazia parte da família, eu quis entrar. Depois o próprio Deus falou para mim sair, né? Que ele tinha outro percurso na minha caminhada com ele. E então eu fui fazendo os meus sacrifícios, as minhas renúncias, mas eu quero deixar aqui esse meu manifesto de amor, de carinho a toda a família, e simplesmente dizer, eu sou Lira por opção, eu não preciso de um documento, eu não preciso, é a minha manifestação de honra, de lealdade e de amor a esta família que fundou este ministério e que marcou a minha vida, né? Marcou com inúmeros exemplos de honra, de dignidade, de integridade, né? Eu ouvindo os relatos deles quando falam dos pais, quando falam tanto, a pastora Darcy, o mestre Darcy, o próprio pastor Darson contando acerca do pai deles, aí eu entendo, né, como eles foram criados dentro desse princípio de honra, de integridade, e não tinha como ser diferente deles não vivenciar isso durante a vida. Então, hoje, na caminhada com o Senhor, se faz muito mais vívido, mais forte, e é por isso que nós temos uma liderança da qualidade que nós temos. O que eu mais me orgulho da nossa querida Vale é poder ver a qualidade, né? Por causa da liderança que a gente teve desde a fundação, a qualidade de liderança que hoje nós temos espalhada em cada uma das nossas igrejas. Isso é um motivo de muita alegria. Claro que cada um de nós com seus defeitos, com as suas limitações, mas se há algo
que se respira na Vale esses princípios sendo vivenciados, a integridade, a honra, o respeito, né? O louvor ao Senhor, o ministério, a gente se esforçar em levar o ministério debaixo da essência ao qual foi dada ao nosso pastor fundador, da gente realmente nos preocupar e nos ocupar de termos vida com Deus, para que nós possamos ser realmente sal e luz nessa terra. E é por isso que eu levo também isso comigo, porque isso fala desse legado, dessa visão e dessa missão que nós temos como valhanos também nessa terra, essa visão que foi dada, o legado que a gente recebeu e que nós temos a responsabilidade de levar adiante. Algo também que eu queria compartilhar para você é a questão de que Deus colocou em mim, desde o começo da minha caminhada, como eu falei um pouco antes no vídeo, ao respeito do serviço, do amor aos meus pastores. Eu sempre tive o desejo no coração de eu conhecer de perto meus pastores, todos eles. O máximo que eu podia me aproximar, eu tentava fazer isso. Para quê? Com o intuito de ah, aprender e com o intuito de cuidar. Eu sempre tive esse desejo no meu coração de cuidar dos meus pastores. Desde o começo da minha caminhada na igreja, dentro da igreja, eu percebia, por exemplo, que os pastores pagavam um preço alto, né? Por pastorear, por cuidar de ovelhas. E eu tinha um sentimento de gratidão muito grande, é, por, por, pelo assumir o chamado, né? Pelo fato de se dedicar ao pastoreio. Então, aonde eu fui, e os pastores, eu me lembro que eu comecei a falar da Sala Nossa Terra, era o Bispo Francisco, né? Na chama também era Francisco, e o pastor Daxon se chama Francisco também. Até nesses detalhes eu fui vendo a orientação de Deus, né? Em cada passo, né? Como ele foi me conduzindo aos lugares debaixo da sua vontade. Mas antes de eu ser pastoreada nesse último período da vida dele pelo próprio pastor, Daxon, Francisco Daxon Lira, eu passei por outros pastores dentro da Vale, né, no Rio, em Brasília, em Fortaleza também, né, que com os quais eu tive o mesmo amor, né? Às vezes as pessoas não conseguem compreender, porque realmente eu tenho sido testemunha que é algo que não é algo que se pratica na multidão do rebanho, né? Você vai ver que os pastores, no geral, eles sofrem o ministério pastoral é um ministério solitário, né? Se você não tiver uma família bem estruturada, um contexto familiar que te dê esse apoio emocional forte, você vivencia, e por isso muitos pastores chegam a problemas seríssimos de saúde, a depressão, né? A série de situações. E eu tive essa sensibilidade, e eu creio, estou convicta que vem da parte de Deus, né? De estar sempre preocupada e ocupada pelo bem-estar dos meus pastores, né? Então, a maioria deles com a maioria deles eu me aproximei, fiz questão de conhecer para poder estar cuidando, né? Eu cheguei a morar com casais de pastores que me receberam em missão, né? Eu cheguei a cuidar dos filhos deles, eu cheguei enfim. Então, é algo que já estava no meu coração, que Deus já estava trabalhando nisso, e e hoje eu tenho, por exemplo, um carinho muito especial, e um zelo pelos meus colegas de ministério, né? Eu tenho essa intercessão constante, por exemplo, pelos meus pastores colegas. É algo que Deus tem colocado, e a minha oração é que esse sentimento possa ser contagiado, que assim como eu fui inspirada pelos meus pastores em coisas bem pontuais, bem específicas, né, de cada um deles
aprendi coisas bem específicas. O meu desejo é que eu possa inspirar muitas pessoas a, a se importar com a vida dos seus pastores, a se dedicar, a investir no cuidado, a estar atenciosos. Tem muitas ovelhas que jamais na vida pegaram um telefone para ligar para o pastor só para perguntar como é que você está, pastor? O senhor está bem? A senhora está boa? A senhora está precisando de alguma coisa? Que eu queria tanto lhe visitar só para a gente tomar um café, que aí no visitar para tomar um café você vai ter uma situação mais clara de qual é a realidade, né? E como é que você poderia ajudar. Mas às vezes nem na casa, né? Às vezes tem pastores que são mais ou menos acessíveis, né? Já passei também por isso. Mas aí dentro do contexto que você estiver vivendo com seu pastor, eu queria muito te inspirar, te motivar a você fazer isso, seja você da igreja que for, você sendo ovelha. Ame seu pastor. A gente se pega muito a questão Ahn, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, né? Mas a verdade é que a gente tem se focado muito na questão do cuidado das ovelhas. E não tem não, eu não vejo muita gente falando a respeito da necessidade, né? Da importância e da honra, porque eu vivi isso, da bênção de Deus que se derrama sobre aqueles que têm selo, cuidado pela vida dos seus pastores. Não importa, olha, eu já passei por tudo. Ovelha que não cuida vai criticar quem cuida. Eu já fui chamada de puxa-saco, eu já fui chamada de aduladora, já fui chamada de interesseira. Tinha pessoas que achavam que eu cuidava dos meus pastores só porque tinha algum interesse, queria levar alguma vantagem. Nunca levei vantagem por nada disso, né? A minha maior vantagem foi eu me aproximar de Deus, porque Deus viu isso como uma virtude. Então, não se preocupa no que vão dizer. Provavelmente ninguém te compreenda. Eu tinha mau prazer de receber qualquer um dos meus pastores. Por exemplo, quando eu já estava na igreja e meu pastor chegando, eu corria para receber no carro, abrir na porta, pegar o paletó, a Bíblia, eu carregar as coisas para ir até o gabinete pastoral e deixar o pastor à vontade com as coisas. Mas eu ajeitava, deixava o paletó na cadeira ou no gancho, se tivesse, dependendo da igreja onde eu estava, né? Que eu tive a oportunidade riquíssima de passar por várias das nossas igrejas, né? Mas eu fazia isso antes de me tornar valiana, né? Eu fazia isso já na Jama do Avivamento, eu fazia questão. Só não pude fazer com o meu primeiro pastor, porque o bispo, né? A igreja era muito grande e eu não tive muita proximidade dele, né? Mas sempre o respeito, sempre a honra. E então eu te animo a que você possa vivenciar esse amor, esse cuidado ao teu pastor, à tua pastora, a família deles também, essa intercessão constante pela família deles, porque só o pastor sabe o que passa, o que enfrenta constantemente, só pelo fato de ser pastor. Então, assim como eu tive esse selo por cada um dos meus pastores, não ia ser menos com o meu pastor presidente, né? Eu me lembro que às vezes eu chegava na sede, já estava na sede, e, e ele chegava e eu corria para recebê-lo, né? Eu trabalhava na secretaria, no Escritório Nacional na época, e eu me lembro que eu descia para recebê-lo, ele descia do carro e eu já pegava as coisas dele para ele fechar o carro com maior facilidade. E eu acompanhava, né, até o gabinete, eu deixava as coisas lá, deixava ele à vontade e continuava o serviço, né? E algumas pessoas achavam aquilo ridículo, né? Eu me lembro que ah, havia zombaria, havia de tudo, sempre teve falações e sempre vai ter, saiba disso. A questão é claro que a gente tem que ter cuidado com as aparências, mas o pastor Dawson falava, né? Leila, não é só ser, também tem que parecer. E não é só parecer, também tem que ser, tem que colar dessas juntas. Então, você tem que ser, cara, você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja, né? Então, deixa a palavra te moldar, sempre vai ter os que se levantam contra para tentar te entristecer para você não ser, mas seja.
Seja assim, seja revestido da coragem do Espírito Santo de Deus, seja revestido do espírito de ousadia, de intrepidez, do espírito de verdade, seja revestido do espírito do amor de Deus, seja revestido com todas as virtudes que vêm do céu, e você vai simplesmente resplandecer a glória dele na tua vida. O teu semblante vai brilhar, e isso vai fazer diferença nessa terra. E o resto, irmão, o resto é resto. Enquanto você puder inspirar pessoas, faça isso para seguir a Jesus, inspirar pessoas para seguir o modelito de Jesus. Imite os passos de Cristo, cara. Imite os passos de Jesus e pague o preço por carregar sua cruz. No mais, se foque nele e continue caminhando em direção ao alvo, que Cristo, que é quem vai nos levar para o céu. Então, assim que eu fecho a minha fala hoje, o meu testemunho de honra, de lealdade a esta família linda, que é a Igreja Batista Vale de Bênção. Me lembro que quando o pastor morreu, nós enardecimos os hashtag que a gente compartilhava em todas as redes, era eu sou Daxon Lira, eu sou Vale de Bênção, né? E aquilo foi firmando em mim essa questão do abraçar o Lira também como meu, né? Aquele espírito que depois, ao longo do tempo, foi como que acalmando, né, aquele furor, mas o espírito valiano tem o espírito darkiano, que a gente fala, né, da visão do ministério, e eu faço questão de conservar isso. Eu escuto as pregações do meu pastor, eu tento captar e incorporar essa visão do nosso ministério para poder passar aos meus discípulos também e que o legado possa continuar se estendendo de geração em geração, se Deus quiser, até Jesus voltar e que nós possamos ter esse entendimento, que nós temos identidade, nós temos um legado, nós temos uma família, temos a nossa família biológica e temos a nossa família da fé, e nós precisamos guardar na nossa memória as nossas vivências, na nossa caminhada. Hoje eu quis compartilhar isso com você porque faz mais de década, faz 11 anos foi isso. Isso aconteceu no ano 2013 e 2015 foi que o nosso pastor faleceu, né? Foi descansar com o Senhor. E hoje estamos no 2024, né? Já também há um mês praticamente do falecimento dele, do aniversário de falecimento, né? E realmente passaram-se 11 anos, já quase 11 anos, e eu deixei isso como também uma lembrança para mim. Isso foi para mim não esquecer tudo que eu vivi, né? Junto com o ministério. Então, hoje eu deixo para você que você esqueceu. Você que me acompanhou, que esteve nesses processos todos, colega de ministério, ovelhas do próprio ministério, liderança do ministério, também eu compartilho para você, para te lembrar, para refrescar a sua memória de como aconteceram os fatos e de como nós carregamos esse legado até hoje. Tomara se levante muito mais valianos sobre a terra e muito mais darkianos também, por que não? Está até se rumoreando por aí a ideia de abrir uma escola com o nome dele, glória a Deus. Isso é o espírito que impera no nosso meio e nós devemos sim continuar dando honra até a morte. Por cima de tudo, honra e glória ao Senhor, porque dele é toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas como ele nos ensina na palavra, dai honra a quem tem honra. Que Deus te encha da sua presença, que o conhecimento da palavra te impregne a mente e o coração, que você possa continuar crescendo, avançando e em graça e em conhecimento, que você possa viver, praticar a palavra na tua vida, para que você possa ser um instrumento de honra, para honrar a quem tem honra também. Honrar a todos, mas especialmente a quem tem honra. Essa é a minha oração hoje e o desejo do meu coração através desse registro para a tua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus e a gente se vê no próximo vídeo.